reserva aqui, né? Eu não sei quanto vocês sabem, mas hoje eu estou vestido por um blazer que eu ganhei dessa igreja. Foi aniversário, já? O que foi? Dia do pastor? Dia do pastor. Conversando com a minha esposa, eu falei, olha, eu tenho que em algum momento ir na igreja, mostrar para o pessoal que eu uso, né? É chato quando a gente dá um presente, a gente dá um presente e a gente não vê a pessoa usando o presente. A maior prova de que a pessoa gostou é quando você vê ela usando, né? Mas quando vocês me deram, eu estava um pouco pequeno para o meu tamanho. Graças a Deus, eu cheguei na loja e tinha um único do meu tamanho, deu certinho. Então agradeço aí, homenagem aí em gratidão aqui à igreja. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Nós hoje vamos falar sobre o deserto da tentação, parte 3. Essa trilogia que nós estamos fazendo já tem 2, 3 semanas. Preguei sobre a primeira tentação, depois eu preguei sobre a segunda tentação, e hoje eu vou pregar sobre a terceira tentação. Então está no capítulo 4 de Mateus, você pode acompanhar a partir do verso 9. Mateus capítulo 4, você que está em casa, acompanha a partir do verso 9, nós vamos ler até o verso 10. Na minha versão, diz o seguinte: Então Jesus lhe ordenou, ou melhor, desculpe, verso 9, e disse: Não é o verso 9, verso errado aqui, verso 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui. Há uma outra versão. Eu li aqui na revista, na Nova Almeida, melhor dizendo. Mas há uma outra versão. Uma parte diz assim: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Um pouco diferente. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? O pessoal da live está conseguindo me ouvir? Tudo em paz? Tranquilo? Ok. Vamos a algumas curiosidades do texto. O relato da tentação no deserto está em 3 dos 4 evangelhos. Você vai encontrar em Mateus, Marcos e Lucas. Esses relatos têm uma diferença. Eles têm umas peculiaridades. Não são idênticos. Eles são complementares. Por exemplo, quando você olha para o evangelho de Mateus, que é o evangelho que nós estamos seguindo, você vai perceber que Mateus, ele diz que Jesus foi tentado pelo diabo 3 vezes. 3 tentações. E ele apresenta numa sequência cronológica a tentação com relação ao alimento, a tentação com relação aos cuidados de Deus, ou seja, se jogue daqui para baixo, os anjos serão ordenados para que você não tropece em nenhuma pedra. E aí então, a terceira tentação, que envolve a questão da adoração. Tentação esta que foi a última dessas 3, no qual... Som. O pessoal acho que não está ouvindo. Som. O branquinho aqui. Ok. Então o que acontece? A terceira tentação é a tentação que Jesus então dá uma ordem, ordena que Satanás se retire. Então em Mateus nós temos a cronologia dos fatos. Mas quando você olha para Lucas e Marcos,
eles não dizem que essas foram as únicas tentações. No relato, na narrativa de Lucas e de Marcos, eles dizem que Jesus foi tentado durante os 40 dias e 40 noites. E como que nós resolvemos isso aqui, pastor? Lembre que eu estou aqui falando sobre as curiosidades da terceira tentação. É muito simples. Foram apenas 3. Então, quando você pega o relato de Marcos, Lucas, junto de Mateus, você tem agora um plano, uma imagem mais ampla. Jesus foi tentado durante os 40 dias. Nós não sabemos últimas foram o ápice da tentação. E quando você olha para o Evangelho de Lucas, as tentações não estão na mesma ordem também. No Evangelho de Lucas, você vai encontrar essa terceira tentação sendo a segunda. E a segunda sendo a terceira. Então Lucas também não tem como propósito no seu Evangelho trazer uma narrativa coordenada. Uma narrativa cronológica. Já é o caso de Mateus. Mateus se preocupa com uma narrativa cronológica das tentações. E esta, portanto, foi a última. Até porque não faria sentido Jesus ordenar que ele se retirasse e tivesse uma terceira tentação. Essa, portanto, foi a última tentação das muitas sofridas por Jesus ao longo dos 40 dias e 40 noites. Se você depois quiser observar isso que eu disse, você vai encontrar em Marcos capítulo 1, verso 12 e 13, e Lucas capítulo 4, verso 1 e 2. Lá está registrado o que eu acabei de vos dizer. Bom, depois que nós agora unimos de forma harmoniosa os relatos, então podemos avançar. Pastor, por que você explica isso? Exatamente porque nós temos pessoas que nos acompanham, você que está aqui conosco, que talvez esteja familiarizado com o tema e criou dúvidas quando você lia esses relatos. Esses relatos, portanto, não são contraditórios, eles são complementares, tá bom? Bom, a última tentação, ela representa o limite máximo da audácia do diabo. Ele quer ser adorado como Jesus é adorado. A criatura querendo se colocar no nível do Criador. Nos mostra que os anos passaram, milênios se passaram, mas a sua aspiração, seu intento não havia mudado. Nós encontramos o registro das intenções primárias de Satanás no livro de Isaías, capítulo 14, verso 13 e 14. Quero convidar você a ler esse texto. Isaías 14, verso 13 a 14. Lá diz o seguinte: tu dizias no teu coração, ou seja, esses eram os seus pensamentos, da sua mente: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante não no caráter, semelhante na adoração. Ele queria ser adorado como Deus era adorado. Eu vou pedir por gentileza de retirarem esse aqui daqui, por gentileza, da frente, está atrapalhando a visibilidade do pessoal. Por gentileza. Ele não mudou. Permaneceu o mesmo. Os anos se passaram, mas o seu intento de querer ser adorado permaneceu. E agora ele não apenas quer a adoração dos anjos, ele quer a adoração do Deus Filho. Quer dizer que a sua audácia chegou a um outro patamar, a um outro nível. Mas olha que interessante.
A título de introdução somente, né? Vemos aqui que Deus teve um filho sem pecado, somente um. Todos os demais pecaram. Porém, não teve nenhum filho sem ser tentado. Apenas um perfeito, mas nenhum que não passou pela prova da tentação. Queridos, a tentação não é algo que devemos estimular. Eu já falei sobre isso em encontros anteriores. Não devemos nos colocar na tentação. No entanto, devemos esperar. Essa é uma realidade. Apesar de ser uma verdade que não devemos nos colocar na tentação, é também verdade que ao Filho de Deus ser tentado, isso está dizendo o seguinte: pode esperar, porque você também será tentado. Agora, uma curiosidade que eu descobri no relato de Lucas, não nos demais. O número 7 na Bíblia é o número da plenitude. É o número da perfeição. 7 é o número escolhido de Deus. Aparece constantemente nas Escrituras, principalmente no livro do Apocalipse. Interessante que no relato da tentação trazido por Lucas, ele vai apresentar o nome de Jesus 7 vezes no relato da tentação. Mas o curioso é que ele vai utilizar a expressão diabo também. E ele utiliza 6 vezes. Isso aqui não foi acidental. Isso aqui foi pensado, isso aqui foi construído, isso aqui foi intencionado. Lucas estava querendo dizer para os seus leitores que Cristo, Ele é sim o Filho de Deus, aquele a quem merece ser adorado e honrado, porque Ele é o Criador do sábado, Ele é o Criador da vida. João diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava lá com Deus, por meio da sua palavra as coisas vieram à existência. Por outro lado, o diabo sendo apresentado 6 vezes no relato, está mostrando alguém que quer usurpar, mas é falso. Não é o real, não é o verdadeiro, não é aquele que merece a adoração. Porque veja, o contexto aqui agora é o contexto de adoração. Satanás não tem o direito de ser adorado. Qual foi a tentação, pastor? Porque na verdade, eu não sei se eu entendi direito qual de fato é a tentação que está sendo colocada diante de Jesus. Então eu vou colocar em outras palavras aqui para que você possa entender qual é o teor da oferta. Nessa tentação, Satanás está oferecendo a Jesus um atalho para o seu reino. Jesus veio para estabelecer um reino nessa terra. E aí então, Satanás estava oferecendo a Jesus um atalho, oferecendo um papel de um Messias político que era o que era aguardado pelos judeus. O Messias que seria aceito. O Messias sem cruz. Um César sem Calvário. Esse era o Messias esperado, porque quando os judeus olhavam e olham até hoje para as profecias do Antigo Testamento, eles observam que o Messias da profecia irá restaurar Israel, a linhagem davídica. Mas de repente vem um que as suas origens são meio duvidosas, criado em Nazaré, Galileia, um local com uma raça mista de pessoas, mas um paganismo, um sincretismo religioso, um paganismo misturado com judaísmo. Que coisa boa pode vir de Nazaré? Então começaram a se levantar dúvidas sobre as suas origens. E quando observaram, os próprios discípulos esperavam que Jesus em algum momento se levantasse contra César, contra Herodes, devolvesse a supremacia de Israel. Era esse reino que Satanás estava oferecendo. Se Jesus tivesse aceito, os judeus então teriam o reconhecido como Messias. Não o Messias, o Deus em carne, o Messias político que eles aguardavam e aguardam até hoje.
A tentação era inaugurar o reino sem a cruz, sem sofrimento. Jesus sabia que teria que morrer antes de entrar na sua glória. Como, pastor? Simples. Em primeiro lugar, o que diziam os sacrifícios? O que diziam os sacrifícios? Que dia após dia eram realizados. Que alguém, um substituto, viria para morrer em lugar do pecador. E para que o pecador seja absolvido, o animal inocente que representava esse substituto teria que morrer por uma coisa que não fez. E aquele que merecia morrer, passa agora a ter o direito à vida eterna por uma coisa que não fez. Uma troca. Então, portanto, desde os momentos que Adão pecou e o sacrifício foi instituído, Deus já tornou conhecido o sofrimento do Messias, morte. A primeira profecia da Bíblia, Gênesis 3,15, é uma profecia messiânica, onde diz que ele iria esmagar a cabeça da serpente, mas seria ferido no calcanhar. E a picada de uma serpente significava naqueles dias o quê? Morte. Não havia antídoto, não havia cura. Ou seja, ele não vai sair ileso dessa história. Ele vai conquistar, ele vai vencer, mas vai sofrer e vai morrer. O próprio Jesus, depois da sua ressurreição, em Lucas 24, 26, relembrou os discípulos disso. Os discípulos estavam ali preocupados, nossa, já é o terceiro dia, e nada aconteceu. E um viajante, então, se aproxima deles e começa a explicar as Escrituras. Mas, porventura, não convinha que ele padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse? Não é isso que as profecias diziam? E ele começa a explicar as Escrituras de Moisés, desde Moisés, passando por todos os profetas. Ele sabia. Então, nesse momento, Jesus estava dizendo para Satanás: para a vontade de Deus não existem atalhos. Para a vontade de Deus não existem caminhos curtos. A tentação é para Jesus estabelecer um poderoso império mundial. Mas qual é o custo? O custo era cultuar a Satanás. Tudo isso te darei. Ela me foi entregue. No livro de Lucas, Satanás foi mais... Lucas narra uma parte que Mateus não narra. Em Lucas, Satanás diz assim: ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Não é isso que você veio procurar? Não é isso que você veio buscar? Se você não aceitar, eu vou amargar a tua vida. Eu vou fazer você sofrer. Eu estou te dando uma alternativa diferente. Eu abro o caminho, eu saio de cena, mas o custo é: se curve diante de mim. Na verdade, Satanás, ele de fato tornou-se o príncipe deste mundo quando levou o nosso primeiro pai, nossos primeiros pais a pecarem. Tornou-se o príncipe deste mundo por usurpação, por fraude. Na verdade, Adão, ele não constituiu Satanás o soberano sobre essa terra. Porém, a soberania do casal sobre o planeta dependia de uma estrita obediência. E ao não obedecer, automaticamente, a ceder à insinuação de Satanás, duvidando da palavra de Deus, comendo do fruto, eles agora estavam passando nas mãos de Satanás o controle deste mundo, e aquele que estava sem teto, sem terra no universo, passou agora a ter uma morada, e o nosso planeta tornou-se o palco do grande conflito, morada e covil de demônios. E a partir daí, Satanás tornou-se o controlador deste mundo. Então ele diz: olha, tudo isso aqui está sob as minhas mãos. E Jesus não questiona isso. Jesus não o questiona por isso. Mas Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto.
O termo culto aqui é a tradução do grego latreu, que significa servir, ministrar, prestar serviço religioso, prestar reverência, adorar por meio de ritos. Jesus agora ele vai refutar a proposta utilizando um texto das Escrituras Sagradas. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. É lá que está esse texto que Jesus utiliza. Deuteronômio 6,13 diz: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Eu não sei se quantos de vocês têm o conhecimento de que todas as vezes que aparece a palavra Senhor na Bíblia, toda em caixa alta, é porque é o nome de Deus que está nos manuscritos originais. Para que eles não incorram no risco de tomar o nome de Deus em vão, os judeus, toda vez que se deparavam com o nome de Deus, eles então pronunciavam a seguinte expressão, Adonai, que significa Senhor. Então, na versão portuguesa, quando os tradutores foram traduzidos os manuscritos para a língua portuguesa, eles verteram o nome de Deus pelo termo Senhor, todo em caixa alta. Então, como que o texto está dizendo? Qual é o nome de Deus, pastor? Yahvé. Alguns acreditam que seja Yahweh. Não existe a pronúncia J no hebraico. Portanto, não é Javé nem Jeová. No entanto, se você quiser chamá-lo assim, não vamos criar problemas. Mas o texto está dizendo: Yahvé, teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome de Yahvé, jurarás. Nas palavras de Jesus, portanto, amigos, toda adoração implica em servidão. Lembre-se disso. Toda a adoração implica em servidão. Se o texto diz, a Ele temerás, ou adorarás, e a Ele servirás, então adoração e serviço andam juntos da perspectiva de Deus. Se você se inclina para os teus caprichos pessoais, você está adorando a si mesmo. E se você está adorando a si mesmo, você está servindo a si próprio. E você se constitui num Deus para si mesmo. Independência, autonomia do Deus do céu, e se torna agora uma pessoa autônoma. O que é um autônomo? Auto próprio. Nomos lei. Lei própria. Aquele que segue sua própria lei. Independente. Então, nesse momento, uma pessoa que adora a si mesmo, ela serve a si mesmo. Uma pessoa que adora a Satanás, serve a Satanás. Uma pessoa que adora a Deus, serve a Deus. Porque adoração e serviço andam juntos. Se você se inclina para as ofertas que o diabo te faz, então você está servindo ao diabo. Satanás exigirá daqueles que lhe pedem auxílio que se prostrem diante dele. Mas, ao submeter as suas exigências, o ser humano estará promovendo-o como o soberano sobre as suas vidas. Eu acredito que eu já contei em algum outro momento essa história. Mas eu já tive, vamos dizer assim, o desprazer, mas ao mesmo tempo a alegria de ver o poder de Deus agindo na vida de algumas pessoas. Me lembro de um caso onde estava dando estudo bíblico. Durante 3 meses, eu não tinha paz no estudo, porque a pessoa sempre ficava possessa no estudo. Quando não acontecia no estudo, acontecia um pouco antes do estudo ou logo depois do estudo. E eu ligava para pastores experientes na época, porque eu já não sabia mais o que fazer. Um deles, eu me lembro, foi o pastor Marcos Saraiva. Pastor que batizou a minha esposa, hoje já jubilado. E eu me lembro que ele tinha vivenciado algumas situações. E eu, pastor, é o seguinte, eu estou passando por uma situação já tem mais de 3 meses. E eu já não sei mais o que fazer. Eu falei, não, Paulo, tem coisa aí, faça isso, faça aquilo. E eu fazia e não resolvia. Me lembro de uma situação quando cheguei na casa daquele casal, um cachorro estava
atirado no meio da sala. A coluna havia sido quebrada porque a mulher possessa pegou um cabo de vassoura e deu no pescoço do cachorro. Porque o espírito maligno disse para ela assim: mate o cachorro preferido do teu marido, deixe ele estirado na cozinha, na sala. Quando ele chegar, fale para ele o que você fez. E ele vai brigar com você. E quando ele for brigar com você, você mata ele. E depois que você matar ele, você pega essa corda e se enforque naquele caibro. Uma tragédia. Quando eu chego, foi minutos depois dele ter chegado. Ela com a mão na cabeça, ele com os olhos arregalados, assustados. E eu pergunto: o que aconteceu aqui? De novo, pastor. E aí então eu olho aquela cena e falei: o que aconteceu com esse cachorro? E ele me contou a história. Nesse dia ela se lembrou do que fez. Via de regra ela não se lembrava. E era o estudo sobre a morte naquele dia. E com muito custo nós fizemos o estudo. Só que no meio do estudo, novamente o diabo se apossa dela. E dizia para mim que eu deveria me retirar da casa. Saia. Só que ele não se dirigia para mim. Ela se dirigia para o marido, sentado no sofá, e eu de pé, e ela dizia para ele: manda ele embora. E ele olhava para ela, olhava para mim, assustado, não sabia o que responder. E ela repetia: manda ele embora. E ele tentava assim conversar e eu dizia: filho, não é mais a sua esposa. Não é ela mais. Por que Satanás estava agindo daquela maneira? Porque ele se sentia dono e eu era o intruso. Eu era o intruso. Ele se sentia soberano sobre aquela família. O que ele está fazendo aqui? Me lembro que, pelo poder de Jesus, ordenei que ele saísse. E depois de muita coisa, ele se retira. E eu decido terminar o estudo, porque não havia nem energia para aquilo. Saindo por ali, olho para o cachorrinho. Eu tentava colocar ele de pé, ele caía. Os olhos assim um pouco tortos, o cachorro ficou desconfigurado. E eu falei assim: vocês acreditam que Deus tem poder de reverter as obras do diabo? E eles falaram assim para mim: pastor, nós acreditamos que ele é uma alma vivente, né? Eu falei: exatamente, ele é uma alma vivente. Então Deus também colocou o seu fôlego nesse animalzinho. Orei sobre o animal pedindo para que Deus poupasse a vida daquele animal. E fui embora. Uma meia hora depois, no WhatsApp, me mandaram um vídeo. Era o casal. Esse vídeo, eu clico no vídeo, era o cachorro correndo, brincando, como se nada tivesse acontecido. Deus fez aquele milagre ali para mostrar para eles que ele tem poder de reverter as obras do diabo. Levantar a fé deles. Mas as coisas ainda aconteciam. Até um dia que eu descobri, numa conversa com eles, eu falei: quanto tempo vocês estão casados? Não, nós não somos casados. Eu falei: não, como assim não são casados? Não, nós só moramos juntos. Nós não somos casados. Aí então, Deus falou: é isso que você não sabia. A partir daquele dia começamos a trabalhar para casá-los. Porque aquele relacionamento fora do pacto não é algo instituído por Deus. Então Satanás se sentia dono, porque isso aqui foi eu quem estabeleci isso aqui. E todo aquele que segue as suas ideias, presta-lhe culto. E todo aquele que presta-lhe culto, serve a ele. Então ele se sente soberano. A partir do momento que nós nos casamos, nunca mais aconteceu nas manifestações daquela casa. Nós batizamos eles. E as manifestações terminaram antes mesmo do batismo. Por que eu estou contando essa história? A história continua. Mas eu estou mostrando para vocês que todo aquele que aceita as suas ideias está promovendo ele a soberano sobre as suas vidas. Qual é o aspecto da tua vida nessa manhã que você veio, no qual você não submeteu à vontade de Deus, está seguindo a sua vontade, a sua ideia, os seus pensamentos? Que aspecto é esse da tua vida? Queridos,
No auge da consagração de Cristo, Satanás aproximou-se dele, gente. Pare para pensar nisso. No auge. O diabo não tentou Jesus antes dele orar, mas quando ele estava orando e jejuando. A Bíblia não diz que ele estava, obviamente, orando durante os 40 dias, mas é um pressuposto óbvio. A Bíblia diz que ele estava jejuando. Mas é óbvio pensar que ele também estava orando. Mas a Bíblia conta o seguinte, que ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, e guiado pelo Espírito Santo. E lá está em oração, está em jejum, ou seja, num momento de consagração a Deus para o início do seu ministério, e é nesse momento que o diabo se apresenta. Lucas diz que ele foi conduzido cheio do Espírito Santo. Então veja, apesar de ser conduzido pelo Espírito, estar cheio do Espírito, de orar e jejuar, essa condição não tirou dele a possibilidade de ser tentado. Ele foi tentado durante todo o período. Alguns podem se perguntar, pastor, mas se a oração tem poder para expulsar as potestades malignas, por que Jesus recebeu tal visita quando mais consagrado estava? Isso aqui nos mostra que nos momentos de maior consagração, o diabo poderá aparecer para levar você a abandonar o caminho. Sujeitai-vos a Deus, diz a Bíblia. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É a sujeição à vontade de Deus que fará com que ele se retire. Aprenda isso. Não é o jejum. Não é nem mesmo ser cheio do Espírito, não é isso. Você pode ser cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito, orar e jejuar, e isso não vai inibir a presença do diabo para te tentar, não vai inibir. Em termos de consagração, preste atenção no que eu estou dizendo. Em termos de consagração, não estou falando de ordem ao diabo. Em termos de consagração, jejum e oração e exame das Escrituras, não afugenta o diabo. Tanto é verdade que quando eu vou em situações, em casas onde muitas vezes uma pessoa está possessa, eu já sei de histórias e já vi situações onde servos de Deus começam a cantar e o demônio canta junto. Começa a ler a Bíblia e o demônio lê primeiro. Então, para que a consagração, pastor? Ela fortalece você para que você não caia na tentação do diabo. Essa é a questão. Ela não te livra da tentação. Ela faz com que você seja vitorioso quando ela vier. Sujeitai-vos a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O termo fugir usado por Tiago na sua carta, inclusive é interessante porque a submissão de uma pessoa à vontade de Deus não faz com que Satanás se afaste simplesmente, mas faz com que ele se retire para proteger a sua vida. Você já parou para pensar? Fugir de vós. Já parou para pensar nessa expressão? Não é retirar-vos da vossa presença, não é sair do meio do caminho. Não, a Bíblia diz que ele fugirá. O termo fugir significa alguém que agora está procurando abrigo, socorro, segurança, a um atentado contra a sua vida. Portanto, esse termo utilizado por Tiago demonstra que o crente fiel a Deus é um risco à vida de Satanás. Você já parou para pensar por essa perspectiva? Jesus foi conduzido pelo Espírito, estava cheio do Espírito e foi tentado, porém resistiu. E se queremos resistir, precisamos nos permitir sermos guiados pelo Espírito Santo. E isso significa ser submisso à palavra profética. O que é ser guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que inspirou os profetas. Muitos desses escreveram a palavra profética. E, portanto, essa palavra aqui não é a palavra deles, é do Espírito. Portanto, se você quer ser guiado pelo Espírito, você tem que seguir o quê? A palavra profética, a palavra de Deus.
Se você for submisso à palavra profética, significa que você está sendo guiado pelo Espírito. Isso é ser guiado pelo Espírito. Submissão à palavra. E devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo, se queremos vencer como Jesus venceu. Ou estaremos cheios dele, ou estaremos cheios de nós mesmos. Queridos, entenda, não existe nenhuma circunstância que não possamos ser tentados. Nenhuma. Não é a mudança de lugar que necessitamos para obter a vitória. Veja, Jesus foi tentado no deserto, no pináculo do templo, depois a um monte muito alto. Não é o lugar que vai proteger você. É a submissão à palavra de Deus. Você pode estar na igreja, e na igreja, nesse momento, você ser tentado pelo diabo. Não é a mudança de lugar que precisamos para obter a vitória, mas a mudança de coração. Adão foi tentado e não resistiu num jardim, e Jesus prevaleceu no deserto. Qual o nosso problema, pastor? Somos uma geração fraca espiritualmente. Responda para você mesmo essas perguntas que eu vou fazer. Responda para você mesmo. Quanto tempo você investe em sua vida devocional em 24 horas do dia? Quanto tempo? Quanto tempo você gasta com Deus de domingo a sábado? Onde fica a sua Bíblia durante a semana? Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Há evidências disso em sua vida? Paulo diz na carta aos Efésios: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Às vezes, nós achamos que um crente pinguço é um escândalo. E é mesmo. Mas nós não ficamos escandalizados com os crentes que não estão cheios do Espírito Santo. Quando Paulo trata do assunto, apresenta uma máxima negativa e uma máxima positiva. Qual é a máxima negativa? Não se embriaguem com vinho. Qual é a máxima positiva? Enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, o que é pecado aqui? Os dois. O crente bêbado está pecando. E o que não está cheio do Espírito Santo também. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é um dever. Lembre-se disso. Jesus então ordenou que Jesus saísse da sua presença. E você também, se você procurar ser submisso à palavra, procurar ser cheio do Espírito Santo, você também será vitorioso sobre esse aspecto da tua vida, quem sabe vem te acompanhando há alguns anos. Eu encerro fazendo um apelo aqui para você. No deserto, para cada tentação, uma declaração. Está escrito. O que isso significa? Que a arma escolhida para a sobrevivência é a Escritura. Se a Bíblia foi o suficiente para Jesus no deserto, não seria suficiente para o nosso também? Não se confunda, querido irmão, querida irmã. Tudo que eu e você precisamos para sobreviver no deserto está no livro. Precisamos simplesmente dar ouvidos a ele. No final, sabe o que aconteceu? Jesus recebeu do Pai tudo o que o diabo havia oferecido. Tudo. O diabo disse para ele transformar pedras em pães. Deus deu pão a ele. Mateus capítulo 14 diz isso. Multiplicação dos pães. O diabo disse que se ele se jogasse do pináculo do templo, anjos seriam ordenados para servirem e guardarem. Deus fez isso no final da terceira tentação ali, da última, quando no capítulo 4, verso 11, diz que anjos vieram para servi-lo. O diabo disse que toda a autoridade dessa terra seria dada se ele se prostrasse diante dele. Deus deu a Cristo toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28,
após a sua ressurreição. Portanto, querido amigo, Deus tem poder de dar a você infinitamente mais do que aquilo que o diabo tem oferecido para você. Você não gostaria de aguardar as provisões de Deus? Continuar crendo, confiando. E enquanto espera, não esqueça, todas as vezes que o diabo se apresentar com algumas insinuações, diga-lhe a ele, está escrito. Quando um homem vier insinuar-se para você, sendo você uma pessoa comprometida, diga a ele, está escrito. Quando uma jovem vier quem sabe, tirar você dos caminhos de Deus, para levar você para lugares aonde Deus não é honrado, diga a essa menina, está escrito, você tem coragem? Quando alguém lhe oferecer algo para beber ou para comer, que não está dentro das prescrições de Deus, diga a eles, está escrito. E se você e eu fizermos isso, seremos vitoriosos. Eu quero convidar aqui o Fernando. O Fernando vai cantar uma última música. E enquanto ele canta, eu gostaria que você pudesse refletir nessa mensagem da manhã e também renovar o seu concerto com Deus. São difíceis e os mares agitados, deixe Deus guiar teus planos por caminhos que Ele sabe. Quando somos esquecidos e as incertezas nos invadem, siga o rumo que Deus mostra pelas portas que se abrem. Sabe o que é melhor. Ele sonha por você com um sonho bem maior. Você pode confiar como alma e coração. Deixe estar, Deus dará a solução. Viva aquilo em que acredita. Põe em Deus o coração. Quando a alma se agita, basta segurar a sua mão. Se você conhece a história, por que sofre tanto assim?
Amém. Ele sonha um sonho maior para você. No deserto, sabe o que é a única maneira de você se localizar? Alguém aqui já foi para um deserto alguma vez? Literalmente falando? Eu também não. É só pelo Google, né? Mas estudei um pouquinho. E a única forma de você se localizar no deserto sem o GPS, obviamente, é olhando para cima. É olhando para cima. Por isso o deserto. Porque o deserto é um local de dependência. Onde você não pode confiar naquilo que está ao seu redor. Você vai ter que confiar naquele que está lá em cima. Quero convidar você então a ficar em pé, nós vamos orar a Deus. Pai Santo, nós estudamos, lemos as 3 tentações ao longo dessas últimas semanas, em especial agora a terceira. E nós queremos agradecer pela vitória de Cristo Jesus. Graças à vitória de Cristo Jesus, é que hoje podemos ser chamados filhos e filhas de Deus. Para todo aquele que nele crê não pereça, diz a tua palavra, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Cristo não desistiu de nós. Obrigado porque Cristo venceu a tentação por uma devoção sincera e voluntária a Ti e por um amor às suas criaturas. Obrigado a Deus porque em Cristo, o nosso segundo Adão, podemos, ó Deus, contemplar a vitória que o primeiro Adão, infelizmente, não nos deixou. Mas graças à Tua misericórdia, que não precisamos mais olhar para a morte como o fim das coisas, mas podemos olhar para a ressurreição, porque o Senhor tem poder sobre os nossos maiores vilões. O Senhor tem poder para restaurar o nosso coração. O Senhor tem poder sobre o diabo. O Senhor tem poder sobre a morte. Obrigado, Senhor. Que o Teu povo saia daqui da Tua casa de adoração agora, cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Deus, por favor, mesmo que tenhamos todas essas qualificações, sabemos que ao sairmos daqui, mesmo aqui, seremos acossados pelo inimigo, mas que a nossa conexão contigo seja tão íntima que, diante da provação, possamos resistir ao diabo, nos submetendo à sua santa vontade. Nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Você que nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe e tenha um excelente sábado. Que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro.